Fala, fãs de Deus! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do ID Podcast, o podcast que tem como objetivo te ajudar a encontrar a sua verdadeira identidade. E a gente estava sumido em 2 semanas, sem episódio novo, mas era por um bom motivo, e voltamos com tudo. E o assunto de hoje está muito ligado com o tema e o objetivo deste podcast. Hoje nós vamos falar sobre identidade, propósito e serviço. Com ela, a nossa Dorcas, ela que tem o dom da identidade, do propósito e do serviço, Willy Shizue. Seja bem-vinda! Obrigada! Seja bem-vinda ao ID Podcast. Fique à vontade. Estou em casa. Isso, está em casa. Fique à vontade. E se apresente, Willy, para nós. Gente, tudo bem? Eu sou a Willy. Eu sou estrategista de imagem. Não faço a mínima ideia do que eu falo. E agora? Sou estrategista de imagem, sou serva do Senhor. Estamos aqui para compartilhar um pouco de testemunho, de experiências e de vida. Eu creio que vai ser um papo muito edificante para as nossas vidas. Estou com nossas expectativas aqui. Nos conte um pouco quem é a Willy, o que ela faz, onde ela se formou, como ela se converteu. Fala um pouco da sua história. A Willy, ela é uma filha amada, com um coração extremamente sensível, extremamente disponível, que linka muito com a minha profissão, né? Uhum. Eu passei anos tentando fugir de quem eu nasci pra ser, basicamente. Mas não tem como, quando a gente é encontrado, quando a gente conhece esse amor, não tem como reter. Acho que seria até um pecado a gente reter tudo que a gente recebe, né? Uhum. E o meu trabalho, ele reflete muito isso, né? Eu sou estrategista de imagem, e eu ajudo mulheres, homens a encontrar, a como eles vão se comunicar para o mundo de forma intencional, com propósito, e refletindo o amor do Pai. E você se formou, você tem uma formação voltada para essa área da moda também, né? Ou cursou alguma coisa assim? Eu sou maquiadora profissional, e o meu sonho, na verdade, era ser veterinária. Eu sempre... Tudo a ver, né? Tudo a ver, graças a Deus. Cuidar de gente, cuidar de bicho, ali, ó. Mas assim, eu sempre quis fugir porque eu achava, como eu não venho de um lar cristão, eu achava que só falar de moda era muito raso e não me atraía. Porque falar, se você é bonita, é muito fácil. Ai, vamos pôr essa roupinha aqui bonitinha, porque você vai ficar bonita. Ficava olhando assim, eu não quero isso. Superficial. Muito superficial e eu nunca gostei. E aí, o cuidar de bichos, eu sempre fui apaixonada por animais, eu sempre fui apaixonada por cuidar, mesmo tentando fugir disso, sempre era no cuidado. Sim. Sempre foi quem eu era. E a arte, ela entra como uma forma que eu podia me expressar pelo mundo. Uhum. Que eu consegui expressar quem a Willy era, né? Eu venho de um lar que eu tenho uma mãe muito forte. Então, eu cresci sendo... Eu sou uma mulher forte. Eu tenho as minhas referências, elas são mulheres fortes. E quando a gente é uma mulher forte, a gente cria muitas barreiras, porque a gente não pode ser vulnerável esse preconceito que a gente tem. Então, a moda e a maquiagem era a forma como eu expressava quem eu era. Como eu expressava para o mundo quem a Willy era, o que eu queria comunicar. Sim. E quando eu tenho esse encontro com Jesus, que foi completamente diferente do convencional, não foi um culto mágico, que nem o Jeff, tipo assim, foi um estalar de dedos, tipo, do dia pra noite. Não, o meu foi um encontro racional, por educação, um processo, e com muitas imposições. Eu cheguei na igreja e as pessoas já falaram que eu tinha que ser isso, aquilo, eu tinha que fazer isso, eu não podia usar as roupas que eu usava, eu tinha que gritar aleluia, porque eu culto numa igreja pentecostal, então eu tinha que ser pentecostal. E aí eu fui criando muita resistência. Eu encontro esse amor que eu não sei explicar de onde vem, eu sou preenchida por esse amor, mas ao mesmo tempo muito resistente por conta de vozes alheias. Pessoas, na verdade, querendo mudar a sua identidade. Exatamente, querendo mudar quem eu era, porque eu tinha aceitado a Cristo, então eu tinha que seguir um protocolo que a igreja impôs, que deveria ser aquilo que um crente seria. E eu me cobrava muito, porque, gente, eu não pulo, eu não grito aleluia, eu não rodopio, acho incrível quem faz, mas não é o meu jeito. Tá no meio ali, mas... tô no meio, mas não é o meu jeito. E eu comecei a ter uma crise de identidade. Então eu ia pros cultos e eu começava a ter crises de pânico, porque o ambiente ficava cercado e estavam ali me cobrando e eu tinha que ser alguma coisa.
E eu falava, não dá. E aí um culto, o meu pastor Luiz Fernando falou assim, a gente tem mania de querer se comparar com os outros, né? Por exemplo, tem um irmão gritando aleluia. E muitas vezes esse irmão, ele não vai estar com a vida alinhada por Deus, ele só tá ali fazendo um escândalo. E o irmão quietinho, que tá meditando na palavra, não que ele seja melhor, mas ele tá muito mais dentro da presença do que quem tá gritando aos quatro ventos. E aquilo ali, sabe quando vem acalmando o seu coração? Então eu posso ser eu. Sim. Porque Jesus me amou como eu era. Ele me aceitou do jeito que eu tava. Quebrada, cheia de convicções erradas, achando que eu era adulta, achando que eu era dona de mim, e não. Então, assim, eu fui preenchida com um amor e um carinho. Mas, assim, não é que eu fui recebida na igreja com esse carinho e com esse amor e com... Ai, seja muito bem-vinda, não. Fui recebida com imposições. E aí foi criando essa resistência e eu já sou introspectiva, assim, mais fechada, então eu fui me fechando mais. Você sempre foi assim, fechada? Sempre. Desde criança? Sempre, desde pequena. O meu irmão, ele é extremamente extrovertido, a minha mãe, mas pra mim era um parto, ter que ser simpática. A sua bateria social é pouca, ela quase não existe, tadinha. Ela melhorou muito com Jesus, mas assim, sempre foi muito difícil pra mim, porque eu sempre fui uma boa ouvinte. Então, assim, tanto que os meus amigos, eles são extremamente extrovertidos pra eu não ter que falar. É estratégico. O Senhor, ele é bom. Ele sabe, ele completa. Ele conhece os filhos que tem. Então, assim, meus amigos, eles são vereadores. Eu sento e fico esperando a boa vontade deles irem embora. Porque, assim, é estratégia mesmo, assim. Porque senão eu não vou. Por mim, eu fico em casa no meu cantinho aqui, ó. Amém, acabou o culto, vou embora. E a gente precisa ter essa comunhão com Cristo, a gente precisa ter esse contato com as pessoas e dividir esse amor que Ele tanto nos deu. Sim. Assim, mas foi muita resistência e até hoje eu tenho bastante dificuldade. Mas você melhorou bastante. Melhorei muito, muito. Vocês conhecem o bicho do mato de 5, 6 anos atrás? Eu acho que eu me lembro a primeira vez que eu te vi era bem fechada mesmo. E ver a tua evolução, ver você falando, sorrindo, se envolvendo, trabalhando com os adolescentes. Sim. Quem diria, né? Deus, Bicho? purinho. Como é que foi esse processo de alguém que é bem reservada, bem na dela, e trabalhar com os adolescentes, que são pessoas que são ligadas no 220 a maioria do tempo, né? Não, é o tempo todo. Meu sonho é um dia que eles estão tipo, gente, vamos combinar de dormir. Tipo, não existe mas, esse assim, dia. Foi um processo e foi um trabalhar de Deus. E eu trabalho muito com moda e foi entender que se a gente não ocupar áreas que precisam ser ocupadas, alguém vai. E não é do jeito positivo. Então, se eu trabalho com moda, eu preciso ser intencional naquilo que eu tô falando. Se eu trabalho com adolescentes, a gente precisa ter intencionalidade em mostrar Cristo. E eu fui entendendo na minha caminhada, como eu venho do mundo, eu tinha todos os preconceitos que o mundo tem com o crente, e todos foram comprovados. Eu falei, olha só, a gente não estava tão errado. E quando eu recebo esse amor, eu falo, a gente está errado. A gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. Então, é que faça a partir de nós, né? E não é fácil. Não é legal, assim, o Senhor foi curando muitas coisas e esse processo da cura, quando você tá curada, ele é lindo, né? Fui curada, oi gente, estou aqui curada e renovada, mas quando você vai passando, não é legal, porque você vai acessando feridas e você vai tirando os fardos que você tinha certeza que eles eram verdadeiros e não eram. Então, assim, eu sempre fui uma boa serva. Sim. Eu sou excelente serva, não que eu seja incrível e boa, mas assim... Cuidar dos outros é comigo mesmo. Só que quando chega pra cuidar de mim... A sua fase. Eu ser filha amada de verdade, me colocar tipo assim, tá bom, pai. Pode vir aqui me dar um carinho que eu mereço. Não por aquilo que eu carrego, porque eu posso oferecer, mas por você me ama. Porque você me ama. Assim, foi um processo muito lento de desconstrução, porque tinha muita resistência, né? Como eu falei, eu venho de uma família com mulheres fortes. Então, como é que eu vou mostrar vulnerabilidade se a minha referência ela é forte? Dependência, né? Se deixar, né? Como é que... E é muito legal, porque assim, como é que a mulher forte vai deixar um pai... Não que eu tivesse essas convicções no mundo de feminismo, assim, mas assim...
como é que Deus vai mandar em mim se eu sou autossuficiente? Como é que Deus vai mandar em mim se eu tenho certeza? Eu sei do que eu tô Eu fazendo. sei do que eu tô falando. Imagina, 18 anos eu cheguei na igreja. Dona do mundo! Dona do mundo, sei tudo. Tadinha, quebrou a cara. Apanhei lindamente, quebrei a cara. E olha, tem muitas pessoas nessa posição. Sim. Que estão na igreja, que entendem o propósito, enfim, mas não se deixam ser trabalhadas, transformadas, né? Justamente por ter esse tipo de comportamento. Sim. Assim, não. A gente até fala assim, eu deixo, eu entrego na mão de Deus, Eu me deixo curar até a página 2. Porque quando começa a acessar a ferida, não é bonito. É tipo uma terapia, literalmente, né? Começa a Uma trabalhar. terapia de choque. Sim. E muita gente se encontra na igreja nessa posição. De talvez de ter essa independência e de não se sentir seguro naquilo que ele vai fazer, porque a gente nunca sabe o que ele vai fazer, o que ele vai mexer, como ele vai mexer, o que ele vai curar, né? Então, eu acredito que deve ter sido um processo desgastante. Foi, porque tinha muita resistência minha. Como é que eu vou dar o controle se eu sou uma pessoa controladora? Sim. E assim, eu sou muito prática. Uhum. Então, mimimi não é comigo. Só que a igreja é um hospital. Sim. A porta de entrada é um hospital. A porta de saída, você vai pra guerra. Então, tem muito mimimi. Tem pessoas muito machucadas. E aí ele te pegou, uma pessoa zero paciência pra mimimi, e colocou pra trabalhar com jovens e adolescentes. Zero paciência pra mimimi, extremamente prática e introvertida. Pra trabalhar com os adolescentes. Uhum. Ele aleatoriamente, assim. Ele sabe. Ele sabe mexer, assim. Você acredita que ele usou isso pra mexer na sua identidade e realmente te transformar? Com certeza. Acho que, assim, o meu processo inteiro de chegar na igreja, eu decidi um dia pra noite, eu quero ir. E ir pra, nossa, que coisa ridícula, um retiro e aceitar Jesus no meio de um retiro. Eu não conhecia nada, assim, eu sou muito curiosa. Eu sempre gostei de conhecer religiões, eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui muito sensível, é uma coisa minha. Então, assim, eu sempre achei o máximo. Mas o crente, eu sempre tive o preconceito. Nossa, pra que vai ficar gritando? Jesus não é surdo. Eu vou rir muito no dia que eu te ver gritando. Jesus não é surdo, gente. Eu cheguei, um dos meus melhores amigos, a primeira pergunta que eu fiz pra ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que vocês gritam tanto? Deus não é surdo. Mas assim, eu entendo que é tipo assim, gente, eu preciso gritar pro mundo que eu fui curado. Sim. Eu preciso gritar pro mundo que foi esse amor. Eu não sou do gritar. Mas, por exemplo, até este momento, não tenho registro. Até este dia. Mas assim, foi muito legal esse trabalhar do Senhor na minha vida, porque eu fui me desvencilhando de coisas e permitindo que Ele fizesse através de mim. Então, assim, eu não lembro de nada de quando aconteceu essas coisas, porque eu falo assim, Deus, só me usa. Mas assim, não é pra minha glória, é pro Senhor. Eu não gosto nem às vezes de lembrar muito o que acontece, porque é dele. É a glória dele, são as vidas dele. E quando eu chego, como eu teve todo esse processo exótico de convicções, a minha igreja, ela tinha 2 cultos, né? Tinha a sede e ela tinha o centro administrativo. E eu tinha síndrome do pânico na época, muito rebelde. Não tinha janela, o teto era mais rebaixado. Então, assim, eu olhava para aquilo e falava, que delícia, o prato cheio para eu ter uma crise. E aí falaram assim, é porque Satanás não quer que você vá. Oi, ele não quer que eu vá? Pois agora eu vou. Eu vou ter na crise mesmo, eu vou só porque eu era do contra. Então, foi quebrando muito orgulho, muito ego. Nossa, foi um processo bem... Eu assisti o culto da rua. Eu não conseguia entrar, eu tinha crises. Falei, eu vou só porque ele não quer que eu vá. Agora eu vou de pirraça e eu assisti diversos cultos, eu assisti da rua. Diversos. Tanto na sede, quanto na Miosotes. E plena. Não quer que eu vá, pois agora eu vou de raiva, e hoje de pirraça. Está lá servindo. E agora estou lá servindo lá na frente. Lá na frente. Intercessora. Abre um parêntese, gente. Ela é intercessora dos adolescentes. Não basta só trabalhar com os adolescentes. Ela é a tia do ciclo de oração. Virei a tia do coque. Tinha pavor da tia do coque. Tinha pavor, pânico. Virei a tia do coque. Jesus, e trabalha. É muito legal. Trabalha muito. Olha, ungido na bolsa. Meu Deus. Pagando língua.
Eu vou rir muito do Vai, dia que tu soltar imagina. uma rajada de glória na igreja. Eu queria muito, tipo, sabe o que eu queria? Eu queria muito um dia sair rodopiando e gritando, aleluia! Olha, tu já ouviu a música Batismo no ônibus? Não. Escuta. Eu já vi depois- bater. Não, como é que é essa música? Você que é 30 a mais, Meu você Deus. vai, você eu vai sou saber. nova, eu sou um neném ainda. Depois você põe aí no seu Spotify, Batismo Tá. no ônibus, você vai ver como que Jesus vai te pegar. Meu Deus. Eita. Gente, a gente é velho. Essa Não. é música muito antiga. Da harpa. Nem dá. Acho que é nesse naipe aí. E vamos falar um pouco Vamos. sobre essa questão da identidade. E que a gente vai falar sobre 3 pontos: identidade, propósito e serviço. Que, na minha concepção, tudo ela se encaixa, né? Sim. Uma coisa liga a outra. E você soltou um vídeo recentemente nas suas redes sociais, onde você falava sobre a identidade com propósito, Sim. né? Como as pessoas se vestem. Porque às vezes a gente acha que é muito superficial, a gente fala, como se vestir, enfim. Mas no sentido de entender quem você é. Porque a gente é corpo, alma e espírito. A gente precisa estar com o nosso espírito alinhado com o que Deus quer. O nosso corpo preparado para aquilo que Deus quer, né? E a nossa alma também disposta a fazer aquilo que Deus quer. E nessa parte de identidade, você falou algumas coisas de questões de padrões. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Como que chegou essa mensagem ao seu coração? O que você entende? O que você pode passar para o pessoal que está assistindo? Isso é muito um reflexo do que eu acredito no meu trabalho e de todo esse processo de me desvencilhar dos meus achismos e das minhas convicções e sendo trabalhada e encontrada, né, por esse amor que só ele pode dar. Então, assim, existem muitos vazios no meu coração, muitas cargas que não teria como eu ter no mundo. Eu tive essa opção, essa disponibilidade no mundo, mas era muito raso. E, por exemplo, quando você tem a opção da droga, mesmo do álcool, é muito momentâneo. Eu ficava assim, nossa, mas que preguiça. Ficar doido, perder o controle, imagina, perder o controle, pra depois voltar e ainda ter ficar com vergonha depois. Não, então não compensava. Então, mesmo no mundo, eu era a tia velha chata, que cuidava de todo mundo quando saía. E aí eu fui entendendo que eu vim pra cuidar das pessoas, que foi um processo difícil, porque eu queria ser uma mulher forte, que tinha um talento só. Porque assim, todo mundo tem um talento, Deus. Por que eu também não posso ter um só? Ai, vai ser advogada. Ótimo, vou fazer direito. Tá ótimo. Não, aí a pessoa gosta de maquiagem, a pessoa gosta de cuidar, a pessoa gosta de bicho, a pessoa gosta de moda. Mas tá, e onde entra o propósito? Onde Em entra... todas essas áreas, né? E onde entra, como é que eu vou ajudar pessoas? Onde é que entra a real intencionalidade do que eu estou fazendo? E numa conversa muito sincera com Deus, abrindo meu coração, eu falo, tá bom, Deus, não tá nada dando certo na minha vida, já aceitei você, quer me transformar, então me fala o que o Senhor quer. Como é que eu faço para servir você verdadeiramente e me entregar quem eu sou? Porque eu não quero viver para mim. Eu também não quero viver com as minhas convicções, o que eu acho certo, o que eu acho bonito, não. Porque não vivo mais por mim. Então, tá bom, me ajuda, porque eu estou completamente perdida. E aí vem, parece que uma voz, assim, falando, tipo, moda e psicologia. O quê? 2 faculdades, Deus, eu era horrível na escola. Tipo, eu comemorava que eu tirava meio. Assim, Parabéns, acertei meu nome. acertei meu nome, que é difícil. É difícil acertar meu nome. E assim, eu era uma péssima aluna, não conseguia lidar com esse aprendizado normal que a gente tem na escola, porque eu sempre fui muito artística. Então, tinha muita dificuldade na escola. E como é que eu vou colocar então um propósito? Eu nunca gostei, você me inventa 2 faculdades. Mas, olha, eu tô cansada, eu não vou discutir, mas me dá um sinal pra eu saber. Infantil, né? Pedir sinal pra Deus, mas tudo bem. Mas acontece. Todo crente que é crente já então, pediu sinal pra Deus. Se podia pedir, eu também queria. Aí eu tava num trabalho muito infeliz. Isso era tipo de tarde. A dona da loja chega e fala, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade, mas eu não vou conseguir te manter. Eu falei, caraca, Deus. Assim, rápido. Porque o sinal toma o sinal. Aí eu comecei a procurar e fui entendendo. Moda e psicologia... Tá. Vamos, né? Fazer o quê? E aí eu fui
o Senhor foi me trazendo, assim, tipo, porque não é só uma roupa bonita, é sobre quem você é. Não é só se vestir de tendências. É revelar Cristo através do que a gente é, porque a gente vai ser a única Bíblia que alguém pode ler. E que Bíblia tá sendo essa? Como é que eu vou falar pra uma menina? Diversas vezes eu recebo perguntas assim, como é que eu faço pra ser bonita que nem você? Pra que você quer ser bonita? Você quer receber um elogio? Você quer se sentir amada? Você tem um pai que te amou. Então, assim, vamos colocar propósito nisso? Vamos colocar intencionalidade? Revelar a glória do Senhor? Usar dessa oportunidade que a gente tem de linkar o estético com o Senhor mesmo? Porque o Senhor, ele foi o primeiro estilista, né? Porque se a roupa não fosse importante, porque lá em Gênesis ele ia dar para Adão e Eva pele de animal para vestir? Sendo que Adão e Eva já estavam vestidos com folhas de figueira para cobrir a nudez. Então ele foi intencional naquilo que ele fez. Ele sacrificou um animal porque eles criaram o véu para que futuramente ele entregasse o único filho dele como sacrifício vivo por amor a nós, para que esse véu seja rasgado e a gente ter livre acesso. Sim. Então, assim, quando eu fui entendendo isso... E tudo, né? Você vê ali quando foi criado o templo, as roupas dos sacerdotes, tudo tinha intenção, tudo tinha intenção. Propósito. A roupa do sacerdote, ela só podia ter um único fio, porque nem a roupa do sacerdote tinha que... não poderia, tirar a atenção do Senhor. Ele só usaria lá. E, assim, é muito incrível como o Senhor, ele é tão único com a gente, porque todo mundo queria a túnica de José. Só que só servia nele. Sim. Ela foi feita sob medida. Então tem muitas referências bíblicas pra se vestir adequadamente, pra transmitir uma mensagem, né? Demais. Quando Jó perde tudo, ele coloca panos de saco. Mas não era importante, então pra que ele tinha que pôr panos de saco? Quando a pessoa estava doente. Qual que era essa referência, se a moda não era importante? Então, trazendo também, tirando os meus preconceitos do que a gente cresce na igreja, aprendendo que, não, moda é futilidade. Como moda é futilidade se o Senhor é belo, o Senhor é criativo? Olha para o mundo. Como ele pode criar tantas coisas lindas, né? Mas esse tabu foi criando por conta da idolatria das imagens. E a gente tem que ver desconstruindo isso também, né? E hoje em dia o mundo ele tem acesso a diversas coisas que os jovens e os adolescentes vão consumir. Sim. E o que eles estão consumindo? O que tem influenciado? Qual é a influência? Vou viver de tendência? Para que você quer viver de tendência? Para pertencer? Sendo que o seu pai já te deu um rótulo. Ou quero vestir marcas pra ostentar uma vida que eu não tenho. Exatamente, porque eu quero me sentir aceito. E é muito legal porque... Não é legal, mas assim... É muito legal porque tudo isso vem de um vazio. Tudo isso tem um único foco, que é... Eu quero me sentir amado. Sim. Aceito, eu quero ser alguém. Então, o Criador, ele já rotulou quem somos. Somos filhos amados. Fomos feitos imagem e semelhança dele. E o mundo tenta a todo momento deturpar isso, né? A gente tem agora uma moda sem gênero que tá vindo com muita força nas passarelas e no mundo, que é essa intenção. Porque eu não sei o que é homem e mulher. Eu não reconheço, né? Nós cremos, segundo a Bíblia, que existe um homem e uma mulher. Mas... o mundo, ele quer falar que não existe isso, porque se eu tiro o homem e a mulher, eu tiro o conceito de família. E se eu tirar o conceito de família, eu tiro o conceito de paternidade. E o que é o conceito de paternidade? É Deus. É o nosso relacionamento. É o nosso relacionamento. É como eu me reconheço como um filho amado. Sim. E o mundo, ele vem deturpando todas essas coisas e a gente tem que ir como luz. Não pode deixar... A gente não pode se esconder em cestos, porque... É muito difícil ali não tem luz. A gente precisa levar essa luz. Nós temos responsabilidades. Nós não fomos chamados para pregar para crente. É ide e pregar para toda criatura. Sim. Sobre o amor dele. E as pessoas acham, às vezes, né? A gente conversa... As igrejas, a igreja brasileira, fala muito, assim, sobre roupa, sobre vestimenta, sobre doutrinas, normas, enfim. Mas eu consigo entender o conceito disso que você tá falando, que a gente não tá falando sobre doutrina, sobre normas, gente. Sim. Né? Não. Pelo amor de Deus. Não tô falando sobre doutrina, que a sua igreja não permite calça, enfim. Isso daí é um particular de cada igreja e cada um aceita, né? O pastor César Cavalcante fala que cada um tem um pastor que merece.
Então, se a sua igreja proíbe e você tá naquela igreja, você aceita, você vai aceitar e pronto, né? Mas no sentido de que quando você se veste adequadamente sobre aquilo que você transmite, você passa segurança, né? E essa questão de falta de identidade, eu também vinculo muito a falta de paternidade. Porque quando a gente sabe quem é Deus pra gente, né? Quando a gente entende o que nós somos pra Ele, o que Ele é pra gente, o que Ele mudou e o que Ele vai mudar, o que Ele está mudando em nossas vidas, as vestimentas, elas acabam se linkando. Com certeza. É um processo gradativo. Pra quem não sabe, eu passei por um processo assim com a Willy. Eu me senti perdida dentro das minhas próprias roupas. Eu tinha um guarda-roupa cheio de roupa, mas eu não me sentia bem, não me sentia bonita, não sentia que eu estava transmitindo aquilo que eu estava vivendo no momento. E isso é interessante, quando a gente olha para o que a gente está vestindo e vivendo e a gente vê que não está casando. Então, assim, eu quero ser, um exemplo, eu quero ser uma mulher de respeito, mas eu não me visto como. As pessoas não vão olhar suas atitudes, elas vão olhar o que você está vestindo, né? Então... Ou, por exemplo, eu visto o que cabe, eu visto o que dá, eu visto o que tem. E aí, passa o quê? Uma mensagem de desleixo. Mas por dentro eu não sou, mas é o que as pessoas veem. O ser humano, ele é 100% visual. E você pode estar no consciente, querendo não comunicar que, por exemplo, você não liga, mas o seu inconsciente, ele tá comunicando alguma coisa. E a gente, é uma característica do nosso cérebro. De 4 a 7 segundos você pode criar uma interpretação sobre alguém sem ela falar. Exatamente. Quem fala, a primeira impressão aqui fica, é realmente verdade. Então, assim, por que a gente não vai usar dessa oportunidade pra falar do evangelho? Por exemplo, não precisa falar Jesus te ama, pelo amor de Deus, não. Mas, assim, intencionalmente, por exemplo, vestir roupas que vão ser adequadas. Por exemplo, a minha igreja local tem uma coleção com roupas proféticas, né, que vão falar, que vão ter intenção naquilo que elas estão fazendo, por um propósito. Sim. É a gente usar desses artifícios que a gente tem no mundo para falar do amor dele. Sim. E para pessoa se olhar no espelho e se reconhecer, se gostar, né? Eu falo que eu posso te fantasiar do que eu quiser. Se você não se sentir bonita, de nada vai valer meu trabalho. Posso colocar em você uma roupa de 50 mil. É o que você falou pra mim. Que você está gostando do que está usando? Você está confortável? Você está se sentindo bem? Ok. Sempre. Você tem que usar. É muito legal. Você estava falando aqui, eu estava pensando. Por exemplo, você pode até achar que o que a gente está falando aqui, às vezes, não, mas isso daí vocês estão falando só para mulheres, para as roupas. Deixa eu falar. Vem aqui, homens. Vamos para os homens. Quantas pessoas compraram um Jeep Renegade porque era bonito por fora, mas por dentro o motor era como? Péssimo. Porque esteticamente você olhou o quê? O carro, né? Livros. Quantos livros a gente comprou porque a capa era bonita e o conteúdo era feio? Né? Quantas coisas a gente comprou porque aparentemente eram bonitas? Roupas, sapatos, e você olhando ali parece que é lindo, mas quando você vai pôr ali, você vai ver que o material é ruim, o conteúdo é péssimo. Eu comprei, sei lá, a gente faz muito isso, tipo, saiu um lançamento, sei lá, de uma bolacha, uma comida, alguma coisa, você fala assim, nossa, a embalagem é linda, vou levar. Horrível. Aí você come, o negócio é horroroso. Então, assim, as pessoas são visuais, né? As pessoas são visuais. E isso a gente tem que transparecer no evangelho. A gente não pode só parecer. A gente tem que transparecer realmente quem a gente é. E a importância da gente identificar a nossa identidade e ela linkar com aquilo que você veste, né? É essencial. E até porque as pessoas vão te levar mais a sério. Sim. Imagine você falar de moda e andar igual uma doida. Eu gosto de dar exemplo de um médico. Por exemplo, você tá com uma ferida aberta. Chega um médico todo sujo, com a mão suja. Você vai querer que ele limpe a sua ferida? Óbvio que não. Assim acontece com a gente. Nós somos lavados. O filho pródigo volta e é dado as melhores roupas. Não é qualquer roupa. É a melhor. Assim, como que você reage com a seguinte frase? Deus não olha as vestes, ele olha o coração. Porque a gente escuta muito isso. Como que você sendo uma pessoa que foi transformada em todas essas áreas e trabalha com isso, como que você reage com essa frase? Depende do contexto.
Porque assim, por exemplo, uma pessoa tá com uma veste, uma calça muito colada. Aí a gente fala assim, irmão, essa calça tá muito colada. Não é legal. Aí a pessoa vai falar assim, mas Deus não olha a veste, olha o coração. Depende muito do contexto, se é um novo convertido, ou se é uma pessoa que ela tá há muito tempo no ministério. Pra servir, esquece, nem pensar. Porque é uma questão de ordem e decência. O Senhor, ele gosta das coisas corretas. E a palavra de Deus fala de ordem e decência. E quando a gente tá no corpo, ele é um corpo. Então não é pra ninguém se destacar mais do que ninguém. As pessoas acham que, por exemplo, teve uma polêmica no passado da Zion Church que tinha o ministério de styling. E a função do ministério de styling é justamente essa. Não é pra você se destacar mais do que eu. É pra que Cristo esteja no lugar de honra dele e ele seja o destaque. Sim. Ele que tem que aparecer, não é a gente. A gente tem que estar igual como o corpo. Então, por isso que a gente tem esse cuidado de não se destaque mais do que o seu irmão. E assim, eu tenho que analisar, eu pelo menos, eu analiso muito a situação. A pessoa, ela quer me ouvir mesmo? Ou ela só quer reclamar e deixa ela reclamar, ser feliz. Ou justificar. Ou só justificar o pecado dela, ou só justificar a carência dela. E aí não tem o que a gente fazer. Porque se ela não tá afim de ouvir, ela só quer, eu uso um decote até aqui porque eu acho bonito. É realmente muito bonito. Mas... Ou às vezes a pessoa usa... a gente tem muito problema hoje em dia com roupas coladas, né? Aquelas... eu uso saia, mas é uma saia secretária. Não, mas é uma saia embalada a vácuo, você não consegue respirar. Eu fico com pena da pessoa, como ela conseguiu colocar um negócio desse. Porque não dá pra respirar. Então... Mas assim, qual é a intenção que ela queria com aquela saia? Qual é a intenção que a pessoa queria? E se a pessoa não tem noção? Tipo assim, só usa porque é a moda evangélica. Tipo assim, sei lá, todo mundo da minha igreja tem uma saia dessa e eu acho bonita e vou usar. Aí entra na falta de identidade, ela não sabe quem ela é. Ela quer se sentir aceita, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir pertencente a um grupo. Então ela vai usar. E é o que eu falo muito, que... Não é porque tá na moda que é bonito e não é porque tá na tendência que você vai comprar. Senão você vai ter um guarda-roupa lotado de roupas pra quê? Se você não usa nada. Então, assim, é ter as peças certas e ter inteligência na hora de você consumir um produto. Porque vestir de tendência você só vai estar usando uma máscara. Aí você vai ficar trocando de máscara a toda tendência? Você vai ficar trocando de máscara a todo momento? Não. O Senhor, ele te chamou pra ser luz. Então, que você possa ser essa influência positiva através das suas roupas, através de quem você é, através do que você carrega. E é uma revelação, como a gente falou, né? Sim. O meu caso foi um processo. Eu sempre fui exótica, assim. Eu sempre fui esse pavão que eu sou. Que aconteceu... eu acho você tão... tranquilo, básica. Tô básica hoje. Tô básica. Mas assim... E o Senhor, ele foi me refinando. Eu mesmo, quando eu era do mundo, eu não gostava de roupa curta, não gostava de roupa justa. Mas eu sempre fui esse pavão purpurinado que eu sou. E assim, a minha mãe conta que eu nasci assim. Tipo, não foi uma coisa da minha cabeça. E que loucura, né? Porque você é reservada, mas você tem um gosto... exótico. E a minha mãe... Maravilhosa. E a minha mãe é super básica. A minha mãe, ela não gosta de maquiagem. A minha mãe, pra ela, uma calça jeans e uma blusa excelente. E eu, tipo assim, vamos se arrumar. Ela, não quero. Eu falei, tá bom, não quero. Esse é o seu estilo. Esse é o estilo dela. Então, assim, a minha avó, ela é um semi-pavão. Eu superei ela. O objetivo do aprendiz. Mas, assim, não era uma coisa comum na minha casa. Tipo, nossa, eu via minha mãe se maquiando. Não. As poucas maquiagens que a minha mãe tinha, quem roubava e usava tudo era eu. Eu sempre fui assim. Então, assim, é uma característica minha. Então, quando eu chego e tentam tirar isso de mim, me gera uma confusão. E agora? Aí foi também entendendo. A gente tem um manual incrível chamado Bíblia. Que ele é um espelho de quem Jesus nos enxerga. E, assim, existem coisas que tem pra melhorar sempre. Estamos em constante melhora, constante evolução. Mas é entendendo que ele nos ama e ele nos chamou individualmente para essa área. Então tá tudo bem. Eu gosto muito do testemunho da Camila Barros, que ela grita. Sim. E ela chega num culto e ela fala mansinho, bonitinho, toda recatada aqui. E ela termina o culto e a melhor amiga dela pega ela e fala assim, uma autoridade do Senhor, nunca mais você faça isso. Nunca mais, porque eu te chamei porque eu quero te usar assim. Eu coloco as palavras na sua boca.
Aí eu fiquei, tá bom, Deus. Então, que a gente possa... É o seu jeito. É o meu jeito, que a gente possa... Eu não quero, quando eu tô trabalhando, eu não quero transformar uma pessoa num bonequinho meu. Longe de mim. Eu quero que você seja a sua melhor versão. Encontre a sua identidade. Que você que você vista, transmita quem você é. Exatamente. Mas quem você é... E quando a pessoa não sabe quem ela é? Você consegue... Porque aí vem a questão da psicologia. Isso. Você consegue identificar e dar uma direção pra pessoa? Na verdade, é uma coisa muito individual. Por exemplo, eu não sei quem eu sou, mas eu sou básica. Eu não gosto de usar uma saia de paetê meio-dia, por exemplo, pra ir na padaria. Então, assim, a gente vai respeitando sempre quem a pessoa é. Eu adoraria ter uma saia de paetê. Quando você precisar. Quando você precisar, eu tenho vários. Mas, assim, é sempre respeitando. Por exemplo, eu sou uma pessoa caseira. Eu não saio muito na rua, eu não saio muito pra ir em shopping com meu marido. Então, não tem motivos de eu ter muitos saltos. Então, eu gosto muito de usar saltos. Eu não vou abrir mão dos saltos. Ok, a gente respeita. Então, assim, eu não sei quem eu sou, mas você sabe. Então, tipo assim... Você só não tem, às vezes, aquela coragem de assumir ou não consegue enxergar também. Porque você tá muito ocupado olhando o que a próxima tendência tá te pedindo. Ou que todo mundo tá usando. O que todo mundo tá usando, ou o que o seu amigo falou pra você ser. E não é bem assim. Tipo, o seu amigo, ele pode te amar, mas ele não pode ter conhecimento sobre o que vai ficar legal em você. E às vezes o que o seu amigo usa não é o que você vai gostar. E o que a tendência tá te ditando não é aquilo que você é. Sim. E aí a gente vem para esse assunto, por exemplo, do propósito e o serviço, porque a gente tem que ter uma vida de propósito, né? E o propósito, ele deve servir o serviço. Ele deve cumprir. Você se encontrou nesse teu propósito devido a... Você enxergou essa necessidade no meio cristão ou é algo bem particular seu mesmo? Você acha que toda a igreja precisaria ter pessoas que ajudassem outras pessoas nessa área? Eu vejo uma decadência muito grande no meio cristão de vestimenta. Ou a pessoa é 8 ou ela é 80. São poucas pessoas que conseguem se identificar e se vestir adequadamente. Enfim. Às vezes escolhem cores erradas. A gente que trabalha com a mídia... Paz mídia. Estamos vivos. A gente, por exemplo, a gente passou por uma festividade agora de 26 anos. Aí o tema era Graça Redentora. Aí queriam colocar uma cor escura. E pra gente o que? Graça é o que? Branco, off-white, dourado. Na nossa cabeça. Então, assim, essas coisas as pessoas às vezes não se pegam, mas pra quem trabalha com isso e pra quem entende de propósitos, entende que essas intencionalidades. Sim. Né? É um meio muito escasso ainda, porque a moda, ela é um tabu. Você falar de moda é você falar de futilidade. E não é bem assim, né? Então, é um tabu muito forte que eu acho que toda igreja deveria ter, justamente para entender. E você vai tendo intencionalidade naquilo que você vai falar, por exemplo. Não é só a roupa, que a gente estava falando no começo, não é só sobre uma roupa. É sobre entender que a gente é um corpo, que a gente precisa aproveitar das oportunidades que o Senhor está falando, que a gente tem no mundo, para usar a nosso favor. Porque, por exemplo, o TikTok, ele tá bombando por aí. E que conteúdo você está consumindo? Conteúdo seu filho está consumindo? Uma dancinha? O que essa pessoa da dancinha tá usando? O que essa pessoa... que o pessoal que tá bombando tá vestindo, que consequentemente nossos filhos vão querer vestir? O que ele tá vestindo? O que ele tá falando? O que ele tá gesticulando? Então, ele vai indo nessa área, entendeu? A gente tem que ver que ou a gente vai ocupar, ou alguém vai ocupar. E aí, é critério nosso, é escolha nossa. Tipo, o mundo tá deturpado. Realmente, ele tá deturpado. Mas cadê você lá no mundo? E você viu essa necessidade na igreja de se levantar como uma voz que ajuda outras pessoas, porque já vem teu servir, né? Foi sem querer. Foi, assim, bem sem querer, porque eu fui entendendo quem eu era nele e o que ele queria de mim. Então, eu fui colocando intencionalidade naquilo que eu ia fazendo. Então, eu fui aproveitando as minhas redes sociais. Porque rede social é ruim. Ela é ruim se você colocar ela como uma coisa ruim, ou você tem que olhar. Consumir coisas ruins O também. copo pode estar meio cheio ou meio vazio. A escolha é sua. Então, vamos colocar intencionalidade naquilo, vamos colocar se não tem ninguém falando. Tá bom, então, eu vou ser a primeira.
por mais que existam grandes vozes nesse meio, você tem que ser a primeira na minha igreja, vamos. Se eu errei, não foi tentando errar, foi com intenção, com o coração disponível para aprender, com o coração disponível para estar lá e melhorar e evoluir. Então, E assim, aí a gente vem pra essa questão do serviço. Porque você é a Dorcas. Quem não sabe o que é Dorcas? Atos, capítulo 9. Tá? Vai lá dar uma lida que você vai saber quem é Dorcas. E aí você... Eu sofri bullying no retiro que a gente foi. Mesmo, né? Teve o teatro do Dorcas. Nossa, aquele teatro acabou Cuidado comigo. pra você não morrer também igual ela, né? Tem que tomar cuidado. Não, agora que você tá falando que eu lembrei que ela morreu no teatro, né? Morre. Meu Deus, que triste. Eu chorei muito com a morte dela. Eu me identifiquei muito com ela. Mas assim... Na questão de estar sempre servindo. E ninguém cuidava. E ninguém cuidava. É. Né? Como que tu equilibra isso? Eu tô aprendendo. Tá aprendendo? Eu tô aprendendo. Tu sabe ser Marta e Maria. Tu Eu tô consegue aprendendo. medir. Eu tô aprendendo e eu sou uma grande defensora de Marta. Olha, eu sou muito Marta, eu tenho muita dificuldade. Se eu tô em serviço, eu tô em serviço. E eu tenho muita dificuldade porque eu sou muito séria. Que é um defeito, porque eu não brinco. Então, quando é o evangelho, aí eu viro um mini monstrinho. Muito séria, que eu não... E assim, não posso brincar com a presença e eu não admito que brinquem com a presença. Sim. Então, fica um pouco pesado. Então, eu estou aprendendo a duras penas, que eu também sou filha, e que eu posso me colocar nessa posição de ser cuidada, e que tá tudo bem. E tá tudo bem eu ser Maria. Né? Mas eu respiro. Você é uma Marta muito Marta. eficiente. Muito, muito. Meu problema não é ser uma serva ruim, é ser serva até demais. Porque quando a gente é serva até demais, a gente tira a oportunidade do irmão. É. E às vezes no culto ou num evento onde você deveria ser Maria, você tá sendo Marta. Eu consigo desfrutar do evento também, mas eu tô sempre naquela, meu Deus. Sempre tensa. Meu Deus, preciso de alguma coisa. E quando a gente tá na intercessão, a intercessão é muito, tipo assim, é uma guerra que ninguém vê. Então, tipo, meu Deus, e agora? E agora? Sim. E assim, é aprendendo. Dorcas, ela mexe muito comigo e eu sofri bullying porque o meu chamado é tão entronizado de paninho que eu sou a tia do paninho. É verdade. Ficaram me zoando. Nossa, amiga, você é tão Dorcas que até os paninhos, né? O paninho. Aí, a pessoa tava me zoando, ela terminou de falar, as pessoas entraram e começaram a me dar os paninhos. Aí eu fiquei tipo... Alguém caído, cadê? A Willy, o paninho. Com o paninho. E foi assim, mas nunca foi intencional eu fazer essas coisas. Por exemplo, as pessoas estavam caindo no congresso. Gente, essa galera tá caindo. Vamos lá, vamos. E foi. Mas não só nisso, né? Você é muito... você serve com muita excelência. Serve onde precisa. E, assim, sempre que eu vejo você envolvida nos eventos, quando você tá 100% envolvida. E... não é uma coisa comum da gente se ver hoje em dia, né? Às vezes as pessoas reclamam porque tem que servir no evento que elas gostariam de estar assistindo e não servindo. Ah, não, eu prefiro estar servindo. E a beleza no servir, né? Eu prefiro estar servindo, eu prefiro estar escondidinha, servindo. Quando eu era criança, meu sonho era ser invisível, de tão introspectiva que eu sou, pra eu não ter que falar com as pessoas. E eu encontrei no serviço uma forma de eu me sentir bem na igreja. E não só... Tipo, tá lá, recebendo e indo embora. E não ofertando. Que é a forma que eu tenho, que eu me forço a ter a comunhão. Então, assim, é onde entra o meu serviço e o meu sacrifício. E é onde eu falo, Senhor, flui. Flui, por favor. Flui, por favor, flui através de mim, que não é pra mim isso. Mas as pessoas percebem, né? O quê? Quando a pessoa serve com intencionalidade, com entrega, com... Eu tenho... Como que é a palavra, gente? Temor? Não é temor, Meu Deus! O que o Aposan falava? Não. Excelência. Né? Quando a pessoa serve com excelência, a gente percebe o cuidado. Eu tenho muito medo, muito temor, porque eu lido numa área muito estética. Então, de não parecer a real intenção, né? Porque o que conta no final é a intenção. O Senhor sabe a intenção do nosso coração. Sim. Então, assim, eu sou muito exigente comigo. Eu sou uma amiga muito acolhedora. Eu sou uma amiga que, assim, não se maltrata. Mas quando era comigo, não, você não pode errar. Eu era muito dura.
E eu tô aprendendo, depois daquele teatro, a me olhar com mais carinho e não tanto como, tipo, você tem que fazer e tem que ser perfeito e tem que ser excelente, né? Eu entendo a diferença de... A excelência é na sua medida, ali, até onde você pode ofertar. E respeitando os meus limites. E eu vejo o servir como um dom bíblico, né? Um dos inúmeros dons que a gente tem. Às vezes as pessoas focam muito nos dons da palavra, de profecia, mas o dom de amor, de servir, eu acho que é muito específico de pessoas. Todo mundo serve, sim, mas nem tem pessoas que servem que marcam, né? Que, tipo assim, fazem coisas... servem e você fica marcado com aquele serviço. Você acha que é raro hoje em dia pessoas assim? Ou você entende que as pessoas têm esse dom, mas às vezes por essa questão de servir muito e se cuidar pouco, não querem esse dom, não têm exercido? Eu acho que hoje em dia é muito delicado a gente falar disso, porque, por exemplo, todo mundo quer estar em cima do púlpito, com o microfone na mão. E às vezes o Senhor não te chamou. Uhum. E a gente tem que... E pelo menos eu converso muito que, por exemplo, às vezes a minha aptidão não foi o que o Senhor me chamou pra ser. Porque a minha aptidão, ela fala sobre quem eu sou. E quando o Senhor me chama, é pra quem o Senhor é através de mim. Sim. E quando eu aceito fazer moda, quando eu entendo isso, que não é porque eu sou boa, porque ele faz através de mim. Uhum. Assim, eu não me acho a melhor maquiadora, eu não me acho a melhor stylist, mas eu entendo que quando eu estou nessa posição e nessa posição de servo, é o Senhor inteiramente fluindo através de mim. Talvez eu seja, que nem, por exemplo, eu sempre amei bicho, então eu queria ser veterinária. Cara, eu dava ponto já. Eu catava bicho na rua. Ai, Willy. Eu catava bicho na rua. Eu tive um Yorkshire, ele tinha um problema renal. Tinha que tomar soro subcutâneo. Me ensinou uma vez. Eu fazia em casa toda semana, bonitinho. Plena. Eu era excelente naquilo, mas era eu. Uhum. E não é sobre mim. A gente vive um problema muito no evangelho de eu. O que eu sou boa. O que eu sou, o que eu quero ser, porque eu quero ir nas nações, eu quero ser usada, eu quero ser nas missões, mas você quer ir nas missões pra você ter no seu Instagram? Lá na galeria, quando você vai nos destaques, os lugares que você foi, que você gabaritou, ou vidas que foram alcançadas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também. 20 pessoas aceitaram Jesus por minha causa. Não. Contar, né? Chega conta. Assim. Conta, tipo, oi. Hoje 20 pessoas aceitaram Jesus. Hoje eu orei por 20 curas. Então, eu tenho muito temor e eu tenho uma base muito boa. Eu sou muito mimada, né? Porque a minha igreja são pessoas muito humildes nessa parte da fé e que nos inspiram, né? A gente estava conversando aqui antes e, assim, a gente não olha para eles como uau, olha o que eles fazem, mas como figura de autoridade nossa, olha como o Senhor flui através deles. Uhum. Com muita humildade. Então, assim, glória a Deus, eu tenho uma referência muito boa de, tipo assim, não é sobre mim. E eles sempre nos lembram que é o Senhor. A glória é dele, o propósito é dele, nós somos só instrumentos. E que nós possamos ser bons instrumentos para que essas vidas cheguem para encontrar esse amor como nós fomos encontrados. Glória a Deus por isso. Ai, gente, o papo tá bom, mas a gente precisa ir pro nosso melhor de 12, porque parece que o tempo não passa, né? Eu tentei colar. Eu não consegui. Ninguém cola no melhor de 12. Ninguém cola. Depois você fala pra gente como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Pelo meu Instagram, willy.xue. A Aline vai por aqui, que o meu nome é muito exótico. A gente põe no começo ali o arroba. Então. E eu sou estrategista de imagem, então eu ajudo tanto na coloração pessoal, quanto guarda-roupa, maquiagem. Chocada com a minha coloração, que eu jurava que eu era outra coisa, mas eu descobri que eu não sou. Até a cor do cabelo, os tons de maquiagem, biju, tudo que compra. Tudo influencia. Eu super indico fazer, gente. Ai, eu sou suspeita. E aí o pessoal consegue agendar esse serviço com você.
E fora uma sessão de terapia também, que é enquanto ela tá limpando seu guarda-roupa, ela tá conversando com você ali, te entendendo. Nada é jogado fora por intenção da minha cabeça, nada é porque eu... Não, porque isso é feio. Às vezes, realmente é feio. Mas assim... Aqui, meu Crocs. Mas assim, tudo tem uma intencionalidade. E eu ajudo a pessoa a entender o propósito daquilo, né? O estrategista é quando você ajuda a pessoa a comunicar com intenção, com propósito. Que não é só uma roupa bonita, não é só pra você estar fantasiada de crente. É pra você entender quão linda você é, quão lindo você é e trazer pro mundo, posicionada. E isso também te coloca em outros lugares, Sim. né? Porque... Te dá credibilidade, te passa autoridade, maturidade para aquele cargo, para aquela Sim, função, com para aquele certeza. ambiente que você tá, né? Então, Porque o mundo ele vai julgar. O mundo ele vai te dar uma leitura. Então, por que eu não posso fazer isso com intenção sim, positiva? né? E as pessoas têm te procurado bastante para fazer essas mudanças assim? Procuram bastante, mas assim, com muito receio, né? Ai, mas eu não queria ficar caricata. E assim, mas é um processo de entender também e de se descobrindo com calma, porque às vezes você tá muito naquela emoção. Meu Deus, eu sou filha amada e eu quero mudar tudo, joga tudo fora. Calma. A gente vai no processo. Calma, porque tem investimento, né? Você tem um investimento de roupas, você tem um investimento de tempo e é uma faxina. E é difícil. E é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que olhar e ver. Você se olha. Eu às vezes eu provo 10 mil roupas depois desse processo pra entender se o que eu tô vestindo está adequado, talvez pra eu ministrar numa igreja ou numa... Enfim, na minha igreja pra cantar, pra pregar, eu tô de serviço, eu não tô. O que eu vou transpassar? A mensagem que eu vou pregar. Talvez a roupa que eu esteja usando não vai casar com o que eu tô pregando. Então, tudo isso a gente pensa. Esses dias eu fui ministrar numa casa de recuperação e, assim, são vidas muito sofridas, né? E aí eu fiquei me perguntando, né? Será que o que eu tô vestindo vai parecer que eu tô ostentando? Como que eles vão entender a roupa que eu tô vestindo? A cor, se tá muito, se não... Enfim, pensei Isso em que a tudo. gente já monta um guarda-roupa intencional, né? Exatamente. Pra tudo se comunicar, tudo se conversar. Então é nesse nível, né, Sim. gente? Que a gente tem que ser pra tudo, né? Não só pra ministerialmente, mas pro lado profissional também, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você usa o quê? Você não vai fazer uma entrevista de emprego de biquíni. Você não vai pôr aquele bermudão rasgado, aquela blusinha manchada de cloro, aquela camiseta com o número do vereador. Aquela roupa de ficar em casa. Entendeu? Então você vai como? Você vai bem elegante, bem trajado. Por quê? Porque você quer passar uma boa impressão. Sim. Né? Ninguém fala assim, nossa, que currículo lindo, você tá de biquíni, parabéns, tá contratado. Ninguém vai fazer isso. Então... Nossa, 20 faculdades de pijama. Que Vamos, lindo. é você que queremos. Isso mesmo, parabéns. Então, gente, repense, porque isso é importante, né? E porque nós somos embaixadores do reino. Principalmente. E nós temos que representar o reino bem representado. E nós temos uma responsabilidade com isso. Já pensou alguém olhar e falar assim, eu sou crente, mas com essa roupa? É desagradável. Vamos pro nosso melhor de 12. Ela tentou colar todos vocês que já passaram por essa mesa, tirando o Jeff, que foi o primeiro, nem sabia o que ia acontecer. Tentou colar no melhor de 12, mas não tem como. Porque aqui é personalizado. Tem perguntas que são repetidas, mas tem coisas que a gente muda e faz especificamente pro nosso convidado. Mas o seu tem perguntas que são conhecidas e tem perguntas que são diferentes. Vamos lá? Um versículo. Ai, você falou que ia perguntar disso, né? Eu ia. Não precisa falar assim, tá escrito em tal e tal lugar, se você não lembrar, porque a minha memória também é péssima, mas você pode falar o versículo. Não tenho condições, mas amai-vos uns aos outros como eu os amei. Porque a palavra de Deus, ela fala assim, né, nos mandamentos, pra gente amar o próximo como a ti mesmo. Só que às vezes tá tão deturpado que eu não sei. Mas o Senhor, ele nos lembra como Cristo amou a igreja. Sim, se entregou por ela. Agora, um texto, uma passagem, uma história bíblica que te marcou muito. Ai, não vou falar da hora que a gente já falou, mas o livro de Ruth,
Eu sei quando o senhor quer falar diretamente comigo, é Ruth tal e tal. Eu, putz, Já é pra mim. é pra mim. Cara, sabia que eu tenho isso com a história de Ana? Sério. Se alguém for pregar a história de Ana, eu tenho certeza que é pra mim. Eu falei assim, eu tenho certeza que Deus fez essa mensagem pra mim. Não, Nem sei o que a tá minha pregando. melhor amiga, quando começa, abram no livro de Ruth, ela já me olha. Tipo, você vai apanhar. Você vai apanhar muito. Ai, que ótimo. Ruth é um livro. Inclusive, né, meu nome... Desculpa. Um personagem bíblico que marcou sua vida. Um personagem bíblico? A gente já falou de Dorcas e já falamos de Ruth. Pode repetir? Pode. Pode, Dorcas. Dorcas todinha. Todinha. Isso é verdade. Uma inspiração ministerial. Ai. Posso puxar a sardinha pros meus pastores? Pode puxar a sardinha pra quem você quiser. Aqui você fala. O meu pastor Luiz Fernando, com certeza. Sim, é você olhar e você ver a bondade do Senhor e a entrega que ele tem pro ministério. O pastor Leandro Salinas também. E por mais que eu não faça parte do louvor, né? Essa coisa que ele fala de a minha função é vir aqui conduzir a noiva. Sim, o serviço. serviço, nessa sensibilidade que eles têm. O pastor Samuel Everton, assim... Eu sou muito mimada. E é muito lindo ver a forma como eles trabalham, que eles se entregam. E tem uma referência, né? Cristã, assim, muito boa. Amém. Uma música. Aquela da Tamires Garcia, com os pés descalços, qual que é o nome? Que chama a justiça, Até que o Senhor, né? Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, né? Até que o Senhor venha. Um livro. Você gosta de ler? Me forço, eu tenho bastante dificuldade, mas é um da Júnia Hayashi, Nada Mais Importa. Gente, a Júnia Hayashi é incrível, Ela né? é incrível. Ela é incrível, eu gosto muito dela. Eu tenho assistido os podcasts dela. Eu ia falar ela de referência, mas eu falei, não posso. Ela é incrível. Se você não segue, não assiste, siga. Principalmente mãe, mulher, dona de casa que tem, enfim, né? Você se encaixa nesse padrão aí. Uma qualidade da Willy que poucas pessoas conhecem. Só as pessoas que fazem parte daquela bolinha verde do seu Instagram. E eu não tenho. Não tem a bolinha verde? Eu também não tenho, eu nunca fiz. Eu também não, tenho preguiça. Nossa, pegou pesado, hein, Aline? É uma qualidade, assim, que as pessoas acham que você é uma coisa, mas não sabem que, na verdade, você é o oposto disso. Eu sou sensível. As pessoas me veem muito como brava, né? Sim. Muito autoritária. Sim. Eu sou de boa, no fim eu sou good vibes. Você é sensível, você é chorona, assim ou não? Mais ou menos, depende do momento. Se eu tô servindo, eu geralmente tô mais concentrada no que tá acontecendo. Séria, mais focada. Mas eu não posso ver um cachorro na rua que eu choro. Não podemos viver sem. Isso é pro lado stylish. Isso, como é que se fala? Stylish? Isso, pro lado stylish. O que a gente não pode viver sem. Todo mundo deveria ter. Uma boa camisa off-white. Olha aí a dica, hein? Meninos que só usa preto, cinza, que não desbota. Branco também não desbota. Aí, ó. Esses meninos... É só lavar a blusa. Você conhece Vanish? Vanish, ele deixa o branco mais branco. Ai, Vanish me patrocina. Uma coisa que não podemos viver sem e uma coisa que jamais deveríamos usar. E não fala disso aqui. Gente, isso aqui é vida. Quem usa Crocs? Todo mundo gosta de Crocs. Não. Crocs é vida. Pode ser não uma coisa específica, mas, por exemplo, roupa fora do número. Roupa apertada, roupa justa. Embalada a vácuo. Pode ser. Roupa justa. Roupa justa. Ninguém deveria usar. É importante. Uma inspiração feminina. Mais de moda, Isso, de voltado moda. pro que uma pessoa que se veste, como você fala, com intencionalidade. A Vi Rocha. Ela é desse meio da moda também. Ela se converteu e ela já participava dessa parte de moda e beleza. E ela foi conduzindo isso. E ela tem hoje em dia um movimento chamado Se Enxerga, onde ela fala basicamente isso também que eu trabalho.
Vi Rocha. Vi Rocha. Já sei. Rafa Gonçalves também, mas ela é mais líder de adoração. Ela é muito estilosa. Tem várias inspirações Várias. femininas para vocês aprenderem a se vestir adequadamente. Uma meta para o ano de 2025. Que todo mundo se vista bem. É poder que esses vídeos que eu voltei a postar tenham, que as pessoas possam sentir o amor dele e a intencionalidade do que a gente faz, né? Porque tem um propósito por trás, tem estudo. Então, que as pessoas possam ser alcançadas, vidas possam ser alcançadas, transformadas. Glória a Deus. E a gente sempre deixa o último para você deixar uma mensagem, um recado, uma revelação, um manto, um mistério. Uma coisa que o Senhor falou contigo, né? Tem falado ao teu coração. Tua câmera é essa. Uma coisa que eu falo muito é, o mundo ele vai tentar te rotular de várias formas. O mundo ele vai tentar ditar quem você deve ser. Mas o nosso Criador, ele já fez isso. E o nosso Criador nos amou de tal maneira que ele entregou o único filho dele por amor a nós. Então, não tenha medo de se sentir amado por ele e de tirar mesmo esses achismos, esses conceitos que você pode ter do mundo, ou então essa necessidade de pertencer a um grupinho, a um rótulo, porque você já é amado e você pode ser sim preenchido por esse amor. Glória a Deus. Gente, chegamos ao final de mais um episódio do ID Podcast. Que bom poder voltar, que bom poder falar com você, ministrar a sua vida, trazer pessoas incríveis, porque sempre que a gente senta aqui, a primeira pedrada vem pra gente. Depois é transferida pra vocês. É sempre um prazer poder estar na sua vida, na sua casa, ministrando a sua vida, a sua casa, ajudando você cada vez mais identificar e encontrar a sua verdadeira identidade. A gente vai voltar com os nossos episódios semanais, mas antes, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, às vezes com aquele amigo, aquela amiga que está precisando dar uma direcionada ali, né, nas suas vestes, com propósito, ou naquela sua amiga que gosta de servir, que ajuda, também pode ser edificado, ou para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok e no YouTube. Se inscreva nesse canal, ative as notificações, tá bom? Deixe seus comentários aqui do que Deus falou com você. E se você precisar de alguém para te ajudar a encontrar a sua verdadeira identidade e fazer uma reforma aí nesse visual, a Willy tá aqui prontíssima para te ajudar. As redes sociais dela vai estar no vídeo, tá bom? A gente sempre deixa o arroba para que você consiga encontrar, seguir, acompanhar, porque ela também dá dicas e também fala muito a respeito dessa questão de identidade paterna, né, de Cristo para conosco, seus filhos. É um prazer sempre estar aqui com você. Nos vemos no próximo episódio do ID Podcast. Um beijo e até lá!